Que bom que você está aqui comigo hoje. Eu vou te ensinar a criar o seu primeiro Stories animado utilizando o After Effects, um dos maiores programas de animação do mundo. O meu objetivo aqui é te mostrar um processo básico de criação de Stories e te falar sobre as oportunidades para que você comece a faturar dinheiro. Essa aula vai ser um passo a passo, mas eu não vou te explicar ferramenta dentro do programa neste momento, ok? Esse não é o objetivo agora, mas sim te mostrar como é incrível e fácil utilizar o After na criação de Stories. Vamos lá? Galera, esse daqui é o Stories que vocês vão aprender a fazer hoje, tá? E por que eu selecionei essa temática aqui de moda, né, de roupas? Porque provavelmente na sua cidade deve ter mais de 10 lojas de roupas, né, empresas que vendem aí roupas femininas, masculinas, e você pode pegar o que você vai aprender aqui agora, criar o específico para essa loja, por exemplo, e já vender. Por isso que eu trouxe, né, eu falo aqui, para você já conquistar a sua primeira venda, que com o conhecimento que você vai aprender aqui, você já pode aplicar e já ganhar um dinheiro com isso, tá? A ideia nesse tutorial, como eu disse, não é falar para que serve esse item, esse, né? Porque isso eu vou explicar detalhadamente no meu curso no Stories Hero. Mas aqui eu vou ensinar qual que é o processo para você já criar a sua animação, e se você seguir aqui o passo a passo que eu vou passar, você já vai conseguir fazer o seu primeiro Stories. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos em Composition, tá? New Composition. A composição é onde vai estar todos os elementos da sua animação. Vamos chamar aqui em Composition Name o nome da nossa composição, vai se chamar então loja de roupas, vamos chamar assim. Agora aqui eu preciso definir o tamanho da minha composição, e o formato do Instagram, o formato de Stories, ele tem 1080 pixels de largura por 1920 pixels de altura, certo? E aí, aqui eu vou colocar 24 frames por segundo, tá? Então aqui a cada 1 segundo eu vou ter 24 frames, né? 24 como se fosse bloquinhos de imagem, digamos assim. E aqui eu vou definir a minha duração, a duração do meu vídeo, né? Que aqui é 15 segundos. Os Stories eles têm 15 segundos. Beleza? Depois que eu configurei tudo isso daqui, eu clico OK. Vai aparecer essa tela preta aqui, que é onde vai estar todos os nossos elementos. Aqui é o stage, né? O stage da nossa composição. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai importar para o nosso projeto as imagens que nós vamos utilizar de fundo. Então vamos supor que no seu cliente lá, ele tem as imagens do catálogo de roupas dele, ou ele já gravou algumas imagens, ele vai te passar essas imagens para você fazer aí o vídeo da loja dele, tá? Então vamos lá. E no meu curso eu vou ensinar também vocês a baixarem, quais são os sites que vocês podem baixar essas imagens. Não se preocupem, porque aqui nesse tutorial, nesse vídeo, nessa aula gratuita, você vai ter acesso a esses arquivos aqui para você baixar e utilizar eles, tá bom? Então você vai selecionar aqui todas essas imagens que eu disponibilizei, vai clicar em importar e vai estar... eles vão aparecer aqui. Então clicou 2 vezes aqui nessa caixinha, que é a caixinha de projeto, ó, projeto. Você vai abrir a pasta que vai estar os seus arquivos e você vai importar. Eles vão vir para cá e aí você vai começar a manejar ele aqui na sua timeline. O que é a timeline? A timeline é a linha do tempo onde a sua animação vai acontecer. Lembra que você definiu que ela tem a 15 segundos? Olha aqui, ó, ela vai de 0 a 15 segundos e a gente precisa organizar o momento que vai aparecer as informações, beleza? Então vamos lá. Primeira cena vai ser essa cena aqui, dessas duas moças aqui. Como é que eu faço? Eu posso arrastar ela aqui, direto no stage, ou aqui na timeline, que vai funcionar do mesmo jeito. Pronto, as moças já estão aqui, só que a imagem está muito grande, tá? O que eu posso fazer? Eu posso aumentar e diminuir ela. Como que eu faço isso? Segurando o Shift para ela não distorcer, eu clico em algum desses pontinhos, o Shift apertado, e clico com o mouse, tá? Clico com o mouse primeiro, depois aperto o Shift, fico segurando e vou diminuindo aqui. Ó, pronto, eu vou diminuir aqui até centralizar melhor essas moças aqui. Vamos subir elas um pouquinho para cima. Tá, então a gente tem a nossa timeline aqui, né? A nossa primeira imagem, e ela tá correndo em todos os 15 segundos, mas eu quero que ela apareça só um pedacinho dela, né? Pra gente montar a nossa composição. Eu vou apertar Shift no seu teclado, aperta aí no seu teclado, Shift, Page Down, tá? Page Down, fica ali perto do Home, do End, né? Do seu teclado, do Delete.
apertou Shift Page Down, ele vai andar aqui, essa agulhinha andou 20 frames, tá? E Shift Page Down de novo, vai andar mais 20 frames. Tá quase que dando 24 frames, ó, tá vendo? Porque que a gente definiu lá? 1 segundo é 24 frames. E aí eu vou cortar essa camada. Como que eu faço isso, né? Para ela acabar aqui onde está a minha agulha azul. Eu vou apertar Alt e eu vou no teclado aqui tem o fecha colchetes, né? Os botões de colchetes. Então tem o abre colchetes e o fecha colchetes. Eu aperto o fecha colchetes, ela vai cortar. Eu poderia cortar isso de uma outra forma? Poderia cortar de uma outra forma, né? Então vamos supor, ela tá aqui, né? Ó, você tá vendo que quando eu coloco aqui em cima no final ou no início dela, aparece essas flechinhas aqui, eu posso pegar ela, ó, e arrastar até onde eu quero que apareça. Que no caso é aqui, beleza? Bom, depois que eu fiz isso, agora chegou o momento de eu importar agora a outra imagem, né? Para eu colocar a outra imagem aqui. Bom, vamos lá. A outra vai ser essas meninas desfilando. Então eu pego ela e arrasto aqui para baixo. Tá desfilando, eu quero que apareça mais ou menos aqui, ó, ela mais perto da cena. Então eu vou pegar aqui, ó, eu poderia apertar Alt e abre colchetes no início. Shift Page Down para andar 40 frames e Alt fecha colchetes ou arrastando aqui as minhas flechinhas aqui, as minhas setinhas, tá? Então a primeira cena vai ser essa. Depois aparece as moças desfilando aqui. Depois vai aparecer essa outra moça aqui. Eu arrasto então a imagem. Vocês vão ver que a imagem está bem grande, ó, essa daqui. Eu vou ajustar ela. Clico, seguro o Shift, diminuo. Assim. Tá? Shift, bem aqui no início, coloca a agulha aqui no início. Shift Page Down. Alt, fecha colchetes. Beleza, então vai ter essa cena primeiro, depois essa cena. E agora vem a cena que vai ficar por mais tempo, que é da menina na cadeira. Cadê? Aqui. Pego ela e arrasto ela para cá. E essa aqui vai ser a nossa cena principal. Eu vou Shift, clico, Shift e vou diminuindo aqui para ela ficar aqui. Beleza? Então, ela vai estar vindo, depois vem ela. E aí a gente já tem aqui praticamente o BG da nossa camada, da nossa composição pronto, tá? Isso aqui vai ser o background. Mas eu queria deixar um pouquinho mais interessante. Como é que eu faço? Nos arquivos que nós disponibilizamos nessa aula, você vai encontrar esse aqui, ó, Bokeh Light, tá? O que você vai fazer? Vai arrastar, como nós já fizemos aqui com todos os outros itens, e você vai ver que ele está na proporção horizontal. Como é que você pode girar ele para ele ficar na posição vertical? Você pode girar ele, apertar W, e aí essa ferramenta vai ser selecionada, ó. Tô aqui, apertei W, ó, ela selecionou, ou pode clicar nela, e você vai girar ela até ela ficar aqui na vertical, beleza? Depois disso você vê que ela tá pequena, né? Ela não tá ocupando todo o espaço aqui. Você pode tanto apertar o S para abrir aqui o parâmetro de escala, tá? E aí aumentar ela aqui para, sei lá, 200%, que é um pouco 2 vezes maior. Ou não, você diminui ela aqui, ó. Assim, você pode diminuir também manualmente, tá? Então você pode tanto aumentar aqui, como aqui, com o Shift aqui e controlando. Lembra que a gente rotacionou ela? Se você apertar R em cima da camada, vai aparecer a rotação também. Ela rodou menos 90 graus. Você pode mexer aqui também, tá bom? Então, você vai usar muito esses parâmetros de animação e você vai ver como que eles são importantes. Mas, por que nós colocamos essa imagem aqui em cima de todos os nossos itens? Porque a gente vai fazer uma coisa, vai trabalhar com os Blend Modes, tá? Blend Mode a gente começa a trabalhar com uma sobreposição de imagem. Então, olha que legal. Tem todos esses modelos aqui de Blend Modes, tá? Aqui, ó, você vem na caixinha e aí tem aqui, ó, por exemplo, Multiply. Ele vai ter um efeito. Ó, tá vendo? Ele vai ter esse efeito aqui. Se eu colocar Color Burn, e aí você vai testando, né?
quais são os modelos que tem, né, color. A gente vai selecionar no tutorial aqui o Soft Light, só para dar tá vendo? É bem leve, assim, só para dar um efeito, né, a mais aqui no nosso vídeo, né, como se fosse uma luz ali rodando, né? Então a gente transformou essa imagem aqui, ó, numa textura para os nossos vídeos aqui. Então tá, vamos lá, Soft Light. Cadê Soft Light? Aqui. Pronto. Agora a gente tem uma textura acontecendo ali, ó. Legal. Nosso BG tá pronto, né? O nosso BG tá pronto. Chegou o momento, então, da gente começar a animar. Então, na hora que aparecer aqui, né, que vai aparecer essa moça, a gente vai colocar as primeiras informações. E o que eu vou fazer? Para não me atrapalhar na hora que eu estiver mexendo, eu vou bloquear todas as outras camadas aqui, ó, tá? Porque às vezes na hora que eu estou mexendo com texto, eu clico e acabo selecionando uma imagem e tal. Então, por isso, eu bloqueio elas aqui e aí eu não consigo mais mexer nelas, ó, tá vendo? Bom, depois que a gente fez isso, eu vou criar aqui o meu primeiro texto. Vamos lá. Eu vou selecionar uma fonte aqui chamada Gotham Ultra. Cadê a Ultra aqui? E vou escrever aqui, ó, Sales. Vendas. Geralmente, colocar... Bom, como é que eu faço, né? Coloquei Sales, eu quero aumentar e diminuir a minha fonte. Então aqui, ó, aumenta e diminui. Eu acho que elas estão muito separadas, né? Então aqui, ó, eu consigo trazer elas mais perto, ok? E aqui é quando tem duas linhas, eu começo a aumentar a distância entre a linha. Quando eu clico nesse quadradinho, eu abro o painel de cores aqui, né? Para eu colocar qual é a cor que eu vou querer para esse projeto. Vou selecionar essa cor aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar, tá? Esses seios aqui, para ele ficar assim, ó. Eu aperto o W e rotaciono ele para ficar assim. Depois que eu fiz aqui os seios, eu vou aumentar, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte e não a escala, tá? Aumenta aqui os seios. Ou você pode colocar vendas, pode colocar o que você quiser. E aí eu vou animar a escala dele. Eu vou fazer com que ele cresça. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou cortar a minha composição aqui, ó. Então a gente já aprendeu. Alt, abre colchetes. Vou cortar no início aqui. Então eu tenho aqui só essa partezinha aqui. Agora vamos começar de fato a animar o nosso projeto. Clicando em cima aqui do Sales, eu vou apertar S. Quando eu aperto S, vai abrir aqui um parâmetro de escala. Eu clico aqui na escala, aperto Shift Page Down e marco mais um keyframe. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que o ponto A vai ter um valor, tá? O primeiro keyframe vai ter um valor e ele vai chegar até o ponto B, que vai ter esse valor final aqui de 100%. Só que no A, eu vou fazer ele aqui, ó. Vou apertar Ctrl Alt Home para centralizar o meu anchor point e eu vou apertar 0. Então o tamanho dele é 0%, ou seja, ele nem aparece. Só que quando minha agulha azul aqui for passando, ó, ele aumenta, tá vendo? Então partiu do ponto A 0 ao ponto B, que tem 100. Se eu colocar aqui mais para frente e diminuir para 50, ó, ele vai diminuir. Então ele vai fazer assim, ó. Aumenta e diminui, tá? A gente não vai fazer esse terceiro keyframe aqui, mas eu quero deixar ele mais interessante ainda, né? Do que só ele fazendo assim, ó. Ele tá assim, ó. Pum, Sales. Legalzinho, mas, cara, tá jaguara, né? Tá meio jaguara. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma expressão. Para que servem as expressões? As expressões são códigos que faz com que uma animação ela ocorra sozinho, sem que você tenha que criar vários keyframes aqui, tá? Essa expressão eu também disponibilizei para vocês e é aqui, ó, a expressão de bounce, né? Que é como se fosse um elástico. Você vai pegar, clicar 2 vezes aqui, ou baixar nesse arquivo, ou copiar só esse texto aqui, tá? Copia esse texto, tá? Que está disponibilizado para vocês.
Aí, aqui no parâmetro de escala, você vai apertar Alt e vai clicar. E você vai dar um Ctrl C. Você colou aquele código aqui, que é um código da expressão de elástico, né? E olha como que vai ficar a sua animação. Ó, ela já deu um efeito super interessante, né? Ó, tom, né? Isso é muito legal. O que a gente vai fazer agora para estilizar? Olha só, não se preocupem, tá? Eu sei que quando a gente fala de expressão, a galera, nossa, vou ter que aprender a programar, vou ter que... Essas expressões você não precisa decorar o texto delas, não precisa saber tintim por tintim de cada parâmetro ali, né? Você tem que saber só para que ela serve. A expressão bounce é essa expressão de elástico que você coloca aí no seu projeto. Copia e cola no seu projeto. Você vai ver que quando você começar a trabalhar com After Effects, cada vez mais você vai estar conhecendo essas expressões, né? É uma jornada. E numa jornada as coisas vão surgindo, as coisas vão aparecendo. Então não se preocupem com isso, tá? Em saber programar, nada. Não precisa disso, ok? Eu só coloquei essa expressão aqui para mostrar que dá para você animar só com expressões também. Lembrando que essa aula é uma visão de como é o workflow aqui do meu trabalho aqui com os stories, né? Então você pode animar isso só com o keyframe, é você que decide, tá bom? Então vamos lá. A gente já colocou nossa expressão, já tem animado, mas eu acho que tá muito simples, né? Como é que eu faço para... Vamos estilizar esses seios aqui. Eu vou dar um Ctrl D, tá? E o de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma borda nele e vou tirar esse fundo aqui, tá? Como que eu faço isso? Tá vendo aqui, ó, essa caixinha? Aqui é a borda da minha letra e aqui é a cor dela. Veja que aqui a borda ela tem esse risco vermelho, porque não tem borda. Então, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, e escolher uma borda preta, olha lá, ela vai ter uma borda preta ali, tá? Mas o que eu quero fazer aqui nesse caso? Eu quero deixar ela com a borda dessa cor aqui mesmo, o roxinho, e eu quero tirar esse preto daqui. Eu venho aqui, eu não quero que ela tenha um preenchimento. Então, eu vou clicar aqui e ela vai sair o preenchimento, tá? Agora, eu vou mudar aqui a largura da minha borda, tá? Por quê? Eu vou fazer um efeitinho, ó. Eu vou arrastar um pouquinho aqui para o lado, tá vendo? Com o mouse, clico, Selection Tool selecionado, e clico aqui, criar um efeitinho, uma estilização para minha fonte, tá? E eu vou diminuir a borda, né? O tamanho dela, porque tá muito grosseiro. Olha aí como ficou mais interessante, certo? E aí eu vou duplicar de novo esse cara e colocar ele acima, tá? Como é que eu coloco essa camada aqui em cima desses seios? Eu só arrasto aqui para cima. E agora eu mexo ela aqui. E eu vou mudar a cor dela para branco. Então eu clico aqui 2 vezes, seleciono branco. E dou uma ajustada aqui, né? Nessa de baixo eu clico aqui e ajusto. E você ajusta da forma que você achar mais interessante. Então a gente tem aqui, ó, o nosso primeiro lettering animado. Pum! Super bonitinho, super legal. Nossa, quantos passos. Você vai ver que isso aqui você vai fazer em segundos, rapidíssimo para fazer essas coisas. É que aqui eu tô demorando para vocês, para quem não entende nada, poder acompanhar, tá bom? Bom, depois que eu fiz isso, a gente vai animar agora outros letterings, tá bom? Então vamos lá. Tá, mas antes de animar o lettering, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só, eu não expliquei isso, mas aqui no Stage, quando você quer navegar por ele, dar zoom, ou ver mais um lado do que o outro, você vem aqui, ó, aperta espaço, tá? Clica nele e aperta espaço para você movimentar o Stage, tá? Ele seleciona aqui a mãozinha, ó, quando você segura o espaço. Quando quer dar zoom, a rodinha do mouse, tá? Ou Ctrl+. E tirar o zoom, Ctrl- e a rodinha do mouse também. Antes de fazer os novos letterings, eu vou fazer o seguinte, eu só vou ajustar algumas coisinhas aqui nesse lettering aqui. Eu vou selecionar todos eles, tá? Porque eles têm os mesmos valores e eu vou aumentar aqui ele aqui para 124. Tá? Vou deixar ele mais esticado assim, tá bom? Depois que eu fiz isso, a gente vai aqui para os nossos próximos
letterings. O que eu vou fazer? Eu vou criar um shape layer. O que é um shape layer? Ele é uma forma, né? E aqui nós temos aqui as nossas ferramentas de shape layer. Se você clicar aqui e segurar, você vai ver que tem a ferramenta do retângulo com cantos arredondados, a elipse, polígono, estrela e tudo mais. Então, eu vou selecionar aqui o retângulo, eu vou selecionar a cor que eu quero, igual aqui no texto, né? Então, essa é a cor que eu quero. Eu poderia também colocar uma borda, mas eu não quero uma borda neste momento. Vou criar o nosso retângulo aqui, ó. Clica, segura e arrasta pelo tanto que eu quero ele. Quero ele mais ou menos assim. Tá? E aí, eu vou... Agora clicando nele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou também criar um lettering, né? Eu vou escrever aqui, por exemplo, New Collection. Eu vou selecionar a cor dele. Eu aperto Ctrl A para selecionar todas as letras. Ctrl A seleciona tudo. Eu vou mudar a cor aqui para um cinza escuro. E a fonte aqui que eu estou usando é a Montserrat, nesse caso, tá? Eu vou diminuir ela aqui, ó. New Collection. Então, esse aqui vai ser o próximo lettering. O que eu quero fazer, tá? O que eu vou fazer aqui antes? Eu vou cortar eles, então, vem mais ou menos aqui, né? Vem primeiro, surge aqui os sales e depois entra o New Collection. Então, vem mais ou menos aqui, com a agulhinha azul, Alt, abro colchetes. Cortei. Beleza, depois que eu cortei, o que eu vou fazer? Eu vou linkar o texto na caixinha, tá? Então, tudo que eu fizer na caixinha, tudo que eu animar na caixinha, o texto vai acompanhar, tá? Isso é muito importante quando vocês forem animar, né? Porque às vezes você quer... para você não criar tantos parâmetros de animação, por exemplo. Se você não estiver vendo, por exemplo, esse chicotinho aqui, você pode clicar com o botão direito aqui em cima e tem aqui colunas. E você marca, né, quais as colunas que você quer ver. Essa coluna aqui do chicotinho chama Parent, né, que eu vou parentear, né, que chama, né, um item ao outro, tá? Então, ou você pode clicar aqui também, ó, pode ser que algum desses itens não estejam selecionado para você, tá? Eu vou pegar a minha camada aqui do New Collection e vou linkar ela no shape, tá? Nesse quadrado. Agora, quando eu animar o shape, o New Collection vai junto. Como é que eu vou animar? Eu vou animar a posição desse shape. Então, eu vou apertar P de Position, vai abrir essa caixinha, marco aqui o reloginho, Shift Page Down, Shift Page Down. A cada Shift Page Down ele anda 10 frames, tá? Eu tinha falado 20, mas são 10 frames que ele anda. E aqui nesse caso, 2 vezes ele vai ser 20, tá? Marco aqui um keyframe também. Volto no primeiro keyframe, eu posso voltar com a agulha, segurando o Shift, ou eu posso navegar aqui por essas flechinhas, tá? Ó, volto no primeiro keyframe e eu posso, segurando o Shift e apertando as setas do teclado, eu posso ir para frente ou posso ir para trás. Aqui nesse caso, eu vou ir para trás, tá? Ou eu posso clicar e arrastar. Você escolhe a melhor forma. Então, ó, no primeiro keyframe ele está fora do stage e aí, ó, ele vai entrar em cena. Eu vou selecionar esses dois aqui e apertar F9 para criar um efeito chamado Easy Easy, né? O Easy Easy, ele começa lento, atinge o pico de velocidade e aí ele vai diminuindo a velocidade, tá? No curso eu explico muito mais sobre os gráficos de velocidade e tudo mais. Bom, depois que a gente fez isso, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Eu vou clicar no quadrado, vou selecionar uma cor aqui diferente, agora vou pegar esse roxo aqui e vou criar aqui um novo quadrado. E nesse quadrado eu vou colocar nova coleção 2021. Nova coleção 2021, tá. Vem aqui na ferramenta de texto e 2021. E aumento ele aqui.
o 2021 e você escolhe a cor que você quiser. Vou nesse caso aqui, vamos ver como é que fica o branquinho. Vou colocar um branquinho. Nova coleção 2021. Tá, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui com o elemento de baixo. Na hora que ele está entrando aqui, eu vou cortar ele mais ou menos aqui. Alt, abre colchetes para cortar no início. Vou linkar o 2021 com esse shape, tá? E vou animar esse shape. Aperto o P, marco aqui um keyframe, Shift Page Down para andar 20 frames, marco um outro keyframe, volto no primeiro keyframe e arrasto aqui para fora do meu stage. Depois eu seleciono eles e aperto F9. Então entrou. Então como é que está aqui até agora? Vamos ver, vamos subir agora esses itens aqui, tá? Como é que eu subo todos eles aqui depois que eu já animei? Nossa, vai dar um trabalhão, porque se eu mexer aqui assim, ó, ele vai criar mais um parâmetro de animação. Olha lá, ele vai fazer isso, eu não quero, eu só quero mudar a posição, coloquei ele mais para cima. Como que eu faço? Simples, você vai criar tipo como se fosse um controlador. Você vai clicar com o botão direito aqui e vai vir em New. E aí aqui, ó, New Object. E aí você vai linkar essas caixinhas de texto nesse novo objeto. E esse novo objeto você pode mexer nele, ó. Ele vai controlar agora sem alterar essas propriedades aqui. Depois que você já colocou no lugar que você queria, por exemplo, você pode deletar ele sem problemas. Deletei. Pronto. Então, a gente já tem aqui essa animação. Tum, tum. Tem todo o nosso vídeo acontecendo e vem. Eu achei que tá muito lento, ó, vocês não acham? Ó? Meio sem energia essas caixinhas. Que eu vou diminuir aqui a distância entre eles para ser mais rápido. Eu vou andar só 10 frames, tá? Então 10 frames aqui para o primeiro. Aí vem aqui, Shift Page Down e arrasto o keyframe aqui. Vamos ver. Tum, tum. Ah, melhor. Tá? Então, ele veio aqui. Você poderia colocar aquela expressão do bounce aqui nesse quadradinho? Poderia, sem problema. E aí vai do seu gosto, né? Vai do seu gosto. O que a gente pode fazer agora? A gente vai criar alguns elementos para deixar mais interessante ainda aí a nossa animação. Olha só, quais são esses elementos? A gente pode utilizar o Shape Layers aqui para criar alguns elementos aqui perto desses seios aqui. Vamos lá, vou dar um zoom aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadrado, vou acionar aqui o Bezier Path para eu conseguir mexer nos pontinhos dele, certo? Vou tirar o fio dele, não quero que ele seja preenchido, e vou colocar, por exemplo, um stroke. E aí, eu vou desenhar esse quadradinho aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, vou colocar em 4, tá? E aí, a gente tem esse elemento aqui. O que eu posso fazer? Eu vou ficar fazendo ele rodando, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O Rotation, 0. Vou vir até aqui, por exemplo, final. E vou rotacionar ele em volta dele. Olha só, quando eu vou rotacionar, olha como ele está rotacionando. Por que ele está rotacionando desse jeito? Porque o ponto de âncora dele, o Anchor Point, está aqui. E eu não quero isso, eu quero que o Anchor Point esteja no meio dele, para que quando ele rotacionar, ele vai rotacionar em volta do próprio centro, né? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui no Anchor Point, ó, essa ferramenta, vejo onde está o pontinho de âncora e arrasto para o centro do meu elemento. Agora, quando eu for rotacionar, olha só, ele está rotacionando a partir do ponto de âncora, tá? Olha só, se eu colocar ele aqui embaixo, ele vai rotacionar a partir daqui. Tá vendo? Mas eu quero que ele rotacione a partir do centro dele, assim. Tá? Eu vou colocar aqui para ele rotacionar umas 5 vezes durante toda a animação. Vamos ver como vai estar. Deixa eu vir até aqui e dar um... Ele vai estar rotacionando assim. Tá legal.
Tá interessante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar ele, colocar ele em outros lugares aqui também. Ctrl D, arrasto ele para cá, por exemplo, muda a cor dele, né? Não precisa ter só aquela cor, vamos deixar ele com talvez uma cor assim. E agora vamos colocar outros elementos também. Então eu vou pegar aqui, eu vou duplicar ele. Ctrl D. Eu vou aumentar um pouquinho ele. E agora eu clico 2 vezes nele. E depois eu clico mais uma vez. Vai aparecer esses pontinhos. Eu aperto Shift e seleciono só um. Ó. Quero selecionar só esse ponto aqui. Ou eu faço assim, ó, seleciono só ele e aperto D. Agora eu tenho tipo esse triângulo aqui, certo? E aí a gente já tem mais um elementinho funcionando aqui. Interessante, por exemplo, é eu mexer um pouco na rotação deles para que eles não fiquem iguais, tá? Eu vou apertar U aqui para visualizar todos os parâmetros, tá? E aqui, ó, no final, eu vou fazer com que esse aqui rotacione mais lento, por exemplo, 4. Esse daqui eu mexo só um pouquinho mais aqui, só para criar uma diferença entre esses pontos aqui. Então, vamos lá. Tá rodando bonitinho. Essa cor aqui eu coloco dessa mesma cor aqui, por exemplo. Duplico esse cara, arrasto ele para cá. Diminuo um pouquinho o tamanho da... Acho que tá muito grande, né? O tamanho do stroke, tá? Vou colocar 2. E olha que interessante, eu vou ensinar uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar a caneta e vou fazer um risquinho aqui até aqui. Vou mudar a cor dele para um rosa. E aí, ó, eu vou vir aqui, essa aqui é a camada desse risco, né? Eu abro ela aqui e vai ter esse adicionar. Eu vou adicionar aqui um zigue-zague. Ó, agora ele criou aqui, tipo como se fosse, né, um zigue-zague aqui. E nesse zigue-zague, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele ficar rotacionando, tipo, de um lado para o outro, tá? Então, Alt, abre colchetes para cortar a camada aqui, vou apertar R, marco um keyframe, Shift Page Down, andar 20 frames, ops, ó, tá rotacionando a parte do âncora, o ponto de âncora que está aqui centralizada, não quero isso. Dá um Ctrl Z para voltar, Ctrl Alt Home para centralizar o ponto de âncora automaticamente. E agora, aqui no keyframe dele de rotação, eu vou rotacionar ele assim. E aqui eu vou rotacionar ele um pouquinho para o outro lado. Tá? Então, eu só estou criando esses elementos aqui para mostrar que dá para você fazer várias coisas aqui. Por exemplo, agora eu vou colocar uma elipse também. Aí você pode colocar quantos elementos você quiser, tá? Eu vou deletar a elipse, não, vou ficar só com esses caras aqui mesmo. Então eu vim aqui, aí esse cara aqui eu vou deixar mais ou menos aqui. E o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou deixar um pouco mais interessante, né? Porque eles estão aparecendo do nada, assim. Tipo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer eles aumentando, né? A partir a escala deles, aumentando e a posição também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos eles e apertar Position. Marco o keyframe, Shift Page Down, marco um outro keyframe. E agora, volto com a agulha aqui no primeiro keyframe e vou arrastar todos eles aqui para o centro, ó, assim. Clico, ops, então, cuidado para não esticar, tá? Clica aqui, arrasta aqui, arrasta, arrasta e arrasta. Eles vão estar fazendo esse movimento aqui, ó, saindo daqui. E aí, eu também vou fazer os quê? Eu vou fazer
a escala deles. Então, vou apertar S, marco a escala, Shift Page Down, marco mais um keyframe de escala, volto para o primeiro keyframe e coloco em 0. E agora eles vão estar animando a escala também. Então, ó, na hora que vem o Sales, o que está acontecendo aqui, ó, é que esse cara aqui, ele tem que continuar rodando, tá? Eu vou apertar R e na rotação dele, eu vou colocar uma expressão chamada Loop Out, tá? Para fazer ele ficar rodando constantemente como se fosse em loop. Então, aqui em cima do reloginho, eu aperto Alt, clico e escrevo aqui, ó, Loop Out. Abro aspas e escrevo Ping Pong. E agora ele vai estar movimentando assim, ó. O que eu estou vendo aqui? Ele está aparecendo muito lento, sabe? Eu vou aumentar aqui, ó, a minha timeline para ver todos esses parâmetros juntos. Vou apertar U em todos eles. Seleciono só os keyframes, os shape layers. Aperto U e aí eu vou selecionar só o final aqui e vou arrastar eles mais para trás aqui para eles aparecerem mais rápidos, tá? E aí, com todas as camadas selecionadas, eu vou colocar eles aparecendo logo após o Sales explodir aqui, ó. Vamos ver, o Sales está... Que horas que o Sales explode? O Sales explode aqui. Vamos ver. Aí. E aí, a gente pode colocar essa mesma expressão, tá? No parâmetro de position dos elementos. Então, vem aqui, ó, position, com Alt, segurando Alt, clico, Ctrl V, tá? Que eu já copiei ali. Segurando no Alt, Ctrl V. O que eu tô colando? Tô colando essa expressão aqui. No position, segurando Alt, clica, Ctrl V. Clica, Ctrl V. E sobe aqui, clica, Ctrl V. E aí, vamos ver como é que tá. Tum. Ah, olha, ficou interessante agora. Então a gente tem esses elementos. E aí a gente vai animar a próxima cena, tá bom? Então, o que a gente tem até agora? Deixa eu colocar aqui. Aqui, eu vou vir aqui em Fit, para a gente ver o Stories inteiro e vamos ver o que a gente tem. Esse zigue-zague aqui tá muito louco. Vou apertar R e vou aumentar aqui a distância dele. Apertar, e aí eu vou alinhar melhor esses elementos aqui. Bom, agora vamos lá para a próxima parte, que é a próxima cena. Bom, agora a gente vai fazer uma transição para a segunda cena. Eu vou vir aqui no Shape Layers aqui, Rectangle Tool, vou tirar o Stroke, venho aqui no Fill e eu vou colocar uma cor mais ou menos assim. Clico 2 vezes aqui no quadrado, ó, ele vai criar um Shape Layer do tamanho da minha composição, tá? Eu venho aqui, corto ele, certo? E aí eu vou apertar o P, Shift Page Down, marco mais um, volto no primeiro e arrasto ele aqui para fora. Então ele vai fazer a chegada assim, ó. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar o Booklight. Eu vou até cortar ele aqui depois que ele aparece. Só um minutinho. Desbloquear aqui a camada. Eu vou pegar aqui o Booklight. Eu vou girar ele. Vou aumentar ele aqui. E vou criar aquele mesmo processinho lá do Soft Light.
Olha aí, agora a gente tem esse efeito aqui. Tá, só que eu não quero, eu quero que ele acompanhe o Shape Layer entrando aqui. E aí nós já aprendemos. Pega aqui o chicote aqui e linka um no outro. E aí eles vão entrar juntos aqui. Ó. Só preciso alinhar um pouquinho ele mais para cá. Aí. E aí ele entra junto aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai colocar essa imagem aqui, tá? Joguei essa imagem para cá. Eu vou dar um Ctrl Shift C para criar uma pré-composição, tá? Que é como se fosse uma outra composição dentro da composição principal. Vou chamar ela aqui de imagem 1. E criei. Agora eu posso entrar dentro dessa pré-composição clicando 2 vezes dentro dela. Pronto. O que eu quero fazer com isso aqui? Eu quero criar uma máscara, que isso aqui seja uma máscara arredondada, tá? Como é que eu faço? Eu vou vir aqui no Shape Layer, Ellipse Tool, e vou criar um círculo aqui, ó. Eu quero isso. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no Blend Mode e coloco o Stencil Alpha. Então, olha aí. Vai ficar só essa parte aparecendo. Vou arrastar aqui para o ladinho aqui. Não, aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Tá. Acho que a primeira a gente coloca as meninas desfilando. Cadê elas? Tá aqui. Primeiro as meninas desfilando. Vou aumentar o tamanho delas aqui para ficar dentro do círculo. E na hora que ela tá chegando aqui, vem a outra cena. Vem essa cena aqui. Beleza? Beleza. O que a gente tem então? A gente já tem o nosso círculo, que eu vou diminuir a nossa composição. Você está vendo que a composição ela pegou aqui aquele formato vertical, porque ela está pegando todo o quadro, né? Eu vou clicar 2 vezes aqui nela e vou cortar para que apareça só essa parte aqui, e não essa parte preta, tá? Eu venho aqui nesse quadradinho aqui, seleciono aqui só a parte que vai aparecer. E então eu venho aqui em Composition e Crop Comp to Region of Interest. E pronto. Agora, na hora que eu voltar aqui, ó, já tem o quadradinho. Bom, agora eu vou diminuir ele aqui, mais ou menos assim. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse círculo aqui e colocar uma outra imagem. Se eu duplicar aqui, por exemplo, e colocar uma outra imagem, vai dar errado, porque daí ele vai alterar essa outra imagem aqui, essa mesma imagem. O que eu preciso fazer? Eu preciso duplicar essa pré-composição dentro do meu projeto aqui. Então, Ctrl D, ele criou aqui o imagem 4, tá? Eu vou pegar a imagem 4, vou arrastar ele para cá. Vocês vão ver que ele criou aqui o mesmo. Só vou ver aqui quanto que está de escala, está 41,8. Vou vir aqui, apertar S e vou colocar aqui o tamanho dele de 41,8 para ficar com o mesmo tamanho, tá? E aqui dentro eu vou mudar a imagem para aquela imagem da menina na cadeira. Pronto, tá a menina aqui na cadeira. E aí nós temos essas 2 imagens aqui. Eu vou diminuir elas um pouco mais. Mais ou menos assim. Bom, o que eu vou fazer agora para deixar mais interessante? Eu vou criar alguns elementos aqui. É minha coisinha básica, tá? Eu vou pegar o círculo, venho em Stroke, seleciono a cor branca, tiro o fio e vou fazer um círculo aqui assim, ó, como se fosse uma bordinha, tá? E aí, como nós aprendemos, lembra? A gente precisa, quando eu animar essa cena aqui, o círculo aqui de cima tem que ir junto. Então, eu vou linkar um no outro, tá? Importantíssimo. E agora eu vou duplicar esse círculo
arrastar ele aqui para baixo em cima dessa camada aqui, ó. E aí eu vou mudar a posição dele. Você pode arrastar com o mouse ou aí com o teclado. Pronto. E aí eu vou linkar ele aqui, ó, nessa imagem, tá? Porque senão ele vai continuar linkado nessa imagem 4, como eu dupliquei. E eu não quero isso. Eu vou pegar essa tela aqui, vou trazer ela mais ou menos para cá. O círculo, só vou alinhar melhor ele. Beleza. E vou diminuir um pouquinho esses dois aqui, ó. Vocês vão ver que o círculo vai diminuir também, tá? Vou colocar aqui 37. Beleza. E eu vou arrastar esse daqui mais pro cantinho aqui também. Bom, agora nós precisamos animar aqui esses dois círculos aqui, tá? Essas duas imagens aqui, as duas máscaras. Aperto o P, marco Position, Shift Page Down, marco Position, volto para o primeiro Position e esse daqui eu faço saindo para cá. Ops, eu estou mexendo no círculo, gente. Dá um Ctrl Z aqui. Cuidado para que isso não aconteça, tá? Clica aqui na camada e tira ele para cá. E aqui, clica na camada e tira ela para cá. Aperta F9 e essa segunda aqui faz ela aparecer um pouquinho depois. Então, o que acontece? Vai vindo aqui, vem a primeira, vem chegando a primeira. E depois vem a segunda. Então, a gente vai escrever aqui, fazer um lettering. A gente vai aprender um efeitinho novo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho a opacidade desse efeito aqui do bokeh light, tá? Vou tirar aqui, vou apertar T, né, e tirar um pouco a opacidade. Para ficar só um borrãozinho ali mesmo. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o texto com o Monte Serra mesmo selecionado. Eu só vou mudar aqui ela para light e vou escrever aqui para comprar agora. Vou colocar aqui a 100. Vou diminuir um pouquinho a fonte e vou aumentar aqui o espaço entre eles. E aí eu vou colocar, eu vou cortar ele mais ou menos aqui. E aí eu vou colocar um efeito chamado Word Processor. Para acrescentar um efeito aqui no texto, eu venho aqui, ó, em Effects e Presets e vou escrever aqui o seguinte, ó, Word Processor. Aqui ele já vai aparecer. Eu arrasto para cá. O que é esse Word Processor? É tipo como se estivesse escrevendo, ó. Vou diminuir aqui o tempo. Vamos ver. Para comprar, para comprar agora. Deixa eu colocar aqui no Ralph. E aí eu vou duplicar esse Word Processor aqui. Vou arrastar ele aqui para baixo. Vou duplicar o Word Processor não, a camada de texto. Arrasta ela aqui para baixo. E vou colocar aqui escrito arraste para cima, que é o Call to Action, né? A gente sempre precisa ter o Call to Action aí para o nosso
projeto. E aí a gente muda também um pouquinho a cor do nosso texto aqui. Vamos escolher. A gente estava com um rosinha mais clarinho. Aqui, arraste para cima. Alinhamos ele aqui. E vamos colocar também, gente, uma chamada aqui de desconto, né? Importantíssimo, importantíssimo. Deixa eu só alinhar melhor aqui essa parte. Então, surgiu, apareceu. Eu vou arrastar esses dois um pouquinho mais para frente, porque antes eu vou colocar aqui uma chamadinha de desconto, tá? O que eu vou fazer nessa chamadinha de desconto? Eu vou pegar Ellipse Tool, vou selecionar uma cor aqui que eu quero. Geralmente aquele roxo que eu tô utilizando. Vou criar aqui um itemzinho aqui, stroke X0 aqui, ok? E aí, olha só, eu vou colocar um 50% aqui em cima, ó. 50%. 50% off. Vou escrever assim e vou mudar aqui para o Gotham Ultra. Gotham Ultra. Diminuo aqui a distância entre eles, coloco uma cor mais cinza. Aumento aqui. E aumenta aqui o tamanho deles aqui, diminuo também. Aumento aqui a distância, né? %50 off. Pode colocar branco a fonte, aí você que escolhe, tá? E aí, linkamos, cortamos eles, né? Linkamos a fonte aqui no Shape, aperto S, marco um keyframe, Shift Page Down, marco mais um keyframe, volto 0 para ele aumentar assim. Ctrl Alt Home para centralizar o meu Anchor Point e eu vou colar aquele efeito de bounce aqui, ok? Então, segurando Alt, clico, Ctrl V e aí a gente vai ter esse, vai entrar na hora que está entrando. Vem os 50%. E então vem os nossos textos e o nosso Stories já está pronto. Agora imagina quantas oportunidades você terá na mão ao dominar a criação dos stories animados. Com o After Effects você pode fazer quase tudo. A sua imaginação vai ser o limite. Agora que você já tem um projeto super incrível no seu portfólio, o que acha de mostrar ele para o mercado? Pare e pensa quantas empresas existem só na sua cidade que poderiam comprar esses stories de você. Demandar uma estratégia onde você entregaria, por exemplo, uma quantidade por mês. Afinal, a rede social deve ter frequência de postagens para funcionar legal, né? Para funcionar bem. Hoje, você aprendeu a fazer um stories do ramo de moda. Agora, imagina que você pode fazer stories para restaurantes, lanchonetes, consultórios, escritórios, loja online, mercado, instituições, etc. Se a empresa tem uma rede social, ela pode ser sua cliente. Pense sempre assim. Você pode fazer até 5 dígitos por mês e eu quero te mostrar como é possível. Por isso eu criei o Stories Heroes, que vai te ensinar o After Effects do zero e te deixar pronto para o mercado.
Hoje você viu apenas algumas ferramentas do After. E se caso assim, você ficou um pouco perdido ao acompanhar essa aula, saiba que no curso eu vou falar detalhadamente de cada ferramenta para que você tenha cada vez mais segurança ao produzir os stories animados. Depois de aprender o básico, você aprenderá a fazer stories simples e em seguida você vai aprender a fazer stories profissionais para várias áreas de negócio. O Stories Heroes pode ser a sua entrada para o mundo do Motion e por isso, dentro do método, existe praticamente um outro curso que ele é focado em vendas, onde eu falarei sobre posicionamento, estratégia de venda física, venda pelo WhatsApp e venda por anúncios patrocinados para você alcançar aí os seus primeiros clientes e faturar com o seu conhecimento. Um curso como esse ele valeria mais de R$1.000 tranquilamente, mas não é isso que você vai pagar. O curso está a um preço que não tem nem o que dizer de tão bom que está. Hoje o curso está no valor de R$147 e ele tem 7 dias de garantia, risco zero para você. Se não gostar do curso dentro desse prazo, eu devolvo todo o seu dinheiro. O acesso é vitalício e totalmente online, então você poderá estudar quando e onde quiser. Eu também pretendo atualizar com novas aulas e novos stories. Se você já está certo que essa é a solução certa para você, basta clicar aqui no botão abaixo e efetuar a sua compra. Se não, logo abaixo nessa mesma página tem mais detalhes sobre o curso para tirar suas dúvidas. Te espero do outro lado.